Boa noite a todos. Sempre uma felicidade estar com vocês aqui nas quintas-feiras. Primeiro eu queria agradecer às palestrantes anteriores, a Alcione e a Angélica, que compartilharam com todos nós palavras tão edificantes, né? Eu vou falar a respeito de 3 tópicos do capítulo, continuando a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E eu vou falar, os tópicos são bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e a felicidade não é desse mundo. O que é esse sofrer? Foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu comecei a ler, estudar esse capítulo. Como que nós podemos entender isso e como nós vivenciamos esse sofrer, bem ou mal, na nossa vida? Todos nós passamos por dificuldades todos os dias, podemos dizer, né? E independente de hoje, nessa vida, nesse momento da nossa vida, alguns de nós estarmos em uma situação financeira melhor, todos nós enfrentamos batalhas, nossas lutas diárias, nossas dificuldades. Porém, as pessoas, elas tendem a achar que se elas tiverem dinheiro, elas não vão ter nenhum problema, né? Não vão ter dificuldades na vida. Tudo vai ser facilmente resolvido. E o que nós sabemos é que isso não é verdade. Se isso fosse verdade, pessoas que têm uma situação financeira muito boa, uma casa muito boa, carro, um bom salário, essas pessoas, elas não passariam por depressão, essas pessoas, elas não ficariam doentes, porque o dinheiro não resolve tudo. A questão, ela é bem mais profunda. Os problemas que nós temos, as nossas chagas, elas não são as que têm verdadeiramente uma dificuldade maior da gente resolver, elas não são externas, elas são internas. E isso o dinheiro não pode resolver. E as pessoas, elas acham que o dinheiro vai resolver, não tendo o dinheiro, elas passam pelos problemas, ou mesmo com o dinheiro passam e não enfrentam aquilo. Eu acho que a palavra seria mesmo com dignidade quase. Elas não aceitam o que a vida está dando a elas, né? Então, nós temos que pensar no seguinte: esse bem sofrer é aceitar o que a vida traz para a gente. É saber que as nossas escolhas, independente de quando elas foram feitas, vão trazer para a gente um resultado. E a gente tem que viver o que Deus está nos mandando com muita aceitação. Ao meu ver, o bem sofrer é isso, é passar pelas coisas sem revolta, aceitando o que vem para a gente. E como que nós passamos, né, por essas provações? Físicas, psicológicas, financeiras. Nós só reclamamos? Nós só perguntamos, não, sério, Deus, de novo isso? Porque em muitos momentos da nossa vida a gente tem que ser sincero que a gente fala, né? De novo? Sério mesmo? Ô Deus, espera aí, né? A gente não tem ideia do erro que a gente está cometendo em fazer isso, mas como Deus é Pai, né? Ele nem leva em consideração essa nossa atitude. Esses 3 tópicos, e eu acho que até o capítulo todo de Bem-aventurados os aflitos,
eles se resumem bastante em como você encara a sua vida, como você encara as suas dificuldades. Nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, passando, por um processo de evolução. E nesse momento, tudo tem ficado mais difícil, mais complicado, mais doloroso. Se a gente olhar as pessoas até bem próximas do nosso convívio, nós vamos ver uma certa falta de aceitação com esse momento. É difícil esse momento, As pessoas estão tendo dificuldades financeiras, as perdas humanas são enormes, o psicológico das pessoas não está legal. Só que, como a minha mãe sempre disse, desde que eu sou pequena, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E se isso está acontecendo, faz parte do processo. E será que as pessoas, nesse momento, elas estão passando por esse sofrimento, entre aspas, bem ou mal? E talvez a gente deva analisar como nós estamos passando por esse momento, bem ou mal, aceitando as coisas. É difícil, como eu falei, a questão do dinheiro, da saúde, até usar a máscara, chega a ser incômodo, Às vezes você tem que passar horas e horas e horas e horas com ela. Mas será que a gente tem que ficar se queixando tanto, reclamando tanto? A gente está vivo, está bem. Estamos aí num processo que nós temos que passar. A gente tem que analisar. Eu acho que esse capítulo, ele cai bem no processo que nós estamos vivendo agora. Passar pelas coisas com mais calma, mais tranquilidade e aceitar o que Deus está nos dando. Porque Deus nunca daria algo que nós não suportássemos, Também tem isso. Aqui na Terra, nós encarnamos em corpos físicos bastante frágeis. Eu penso que a partir do momento que você sai do útero da sua mãe, já começa o sofrimento físico. Você está com fome, você está com sede, você está com dor, você está com frio, você está com calor, Necessidades que quando você estava protegida dentro de sua mãe, você não tinha. Então, assim, o sofrimento físico, ele começa, eu imagino que naquele momento. Mas como você passa pelas dificuldades físicas que a vida lhe impõe? Jesus e todos os espíritos que colaboraram com ele para a criação desse planeta, esse grande cenário, vocês podem entender como um cenário onde nós estamos, para nós podermos passar pelas nossas provações, para nós podermos evoluir. Ele pensou em cada detalhe. E até os nossos corpos serem tão frágeis como eles são, é porque nesse momento nós não somos espiritualmente tão adiantados para podermos estar em um planeta mais desmaterializado. Então, tem mais dor, tem mais sofrimento, tem o frio, tem o calor, tem a doença. A gente envelhece, que faz parte da vida. Envelhecer não é tão fácil assim, Tem o lado bom que, se você aceitar para a tua vida, pegar tudo que a vida vai te ensinando ao longo, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai evoluir, Vai se tornar uma pessoa mais sábia no fim da sua vida. Mas hoje em dia as pessoas basicamente não querem envelhecer. E elas sofrem com isso. E envelhecer faz parte do processo, porque se não fizesse parte do processo, Deus não nos teria feito assim. Nós não envelheceríamos. E como que a maioria da população do nosso planeta tem enfrentado o envelhecer? Toma pílula para isso, pílula para aquilo outro, passa vários cremes. É lógico que todo mundo quer ficar bonito, E quer ficar bem de saúde.
Só que, gente, a gente pode tentar o quanto for, a gente vai envelhecer. E como? Como as pessoas, como nós estamos passando por isso? Estamos passando bem ou mal? Esse remédio que Deus nos dá, e eles dizem que o remédio amargo é sempre que faz mais efeito, né? Será que a gente toma ele só reclamando? Ou será que a gente sabe que é amargo, toma, porque sabe que tem, e diz, tá bom, vai fazer bem, né? Eu vou melhorar, eu vou ficar bem. A vida corpórea, ela é cheia de sofrimentos, porque você pode ficar doente a qualquer momento da sua vida, né? Isso eu vejo que é o natural, né? Com a velhice, se você... Tem pessoas que já nascem com algum problema de saúde, né? Mas você vai tendo alguns problemas, né? Enfim, uma dor nas costas com a idade. Como que você enfrenta tudo isso? Quando você fica doente, como você passa por isso? Você só se queixa? Você questiona Deus? Você se acha realmente melhor que o outro, que às vezes está passando pela mesma coisa que você? O exemplo, de novo, dessa pandemia. Você pegou o coronavírus, o seu vizinho pegou o coronavírus. Quem você acha que você é melhor que ele? Como que ele está passando? E você, como você está? Porque a gente tende a ficar olhando sempre a casa do vizinho, o jardim dele parece sempre mais verde. E às vezes o cara está lá na casa dele também desesperado. Ou às vezes, basicamente, ele aceita, né? Porque eu acho que quando você aceita os problemas que vêm na sua vida, você consegue enfrentar eles mais tranquilamente. E eu penso que a atitude que faz com que você passe pelas dificuldades e vicissitudes que a vida te traz é a aceitação. Aceitação do que Deus te dá. Nós nascemos na família que nós temos que nascer, temos os pais que nós temos que ter, a gente é mãe, é pai, é filho, esposa, marido. E como que você está vivendo esse relacionamento dentro da sua casa? Até mesmo aqui, nós somos um grupo que nos reunimos, né? Fazemos as nossas reuniões, os nossos estudos. Será que você não fica olhando para o outro só e se questionando, tipo, você já viu o que a Cristiane fica falando? Ela é doida, não é possível, não concordo com nada que ela fala. Será que não somos nós que sempre estamos olhando para o outro e nós esperamos do outro que ele seja algo que nós criamos, expectativas nossas? E aí você começa a ficar chateado com a vida, mal-humorado com a vida, só reclamar do outro. Dentro da sua casa, o pai queria que o filho fosse advogado. O filho não quer ser advogado, ele quer ser outra coisa na vida dele. Ele não quer nem fazer faculdade. E aí o pai, não, esse filho está acabando com a minha vida. Não, o filho não está acabando com a sua vida. Jesus nos ensina que nós devemos amar ao próximo, não é? Amar ao próximo, independente de como ele seja, não é? E quando você age dessa maneira, você não está aceitando a vida, porque o outro tem livre-arbítrio para escolher a vida dele. E só o que você tem que fazer é amar ele. Não é tão difícil amar alguém. Se você for pensar, julgar dá mais trabalho, porque você tem que ficar o dia inteiro achando problema na pessoa e defeito na pessoa. Você fica ali, só ama. A sua vida vai ficar mais fácil, você vai aceitar a sua vida como ela é, junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, junto com o companheiro que você tem na sua vida, com seus irmãos, amigos. A Alcione falou na palestra dela sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Então, tem coisas que foram aceitas por nós, antes de nós encarnarmos, foram escolhidas mesmo. Outras vezes nós não temos essa capacidade, a espiritualidade vai escolher pela gente.
E aí, quando você chega aqui na sua vida, nada tá bom. Aí você vê um monte de gente que não gosta do país que nasceu, não gosta da cidade que nasceu, detesta Campestre, meu Deus do céu. Uma multidão de gente que detesta Campestre, né? Mas vive aqui até hoje. Não gosta da família, não gosta do trabalho. Gente, nós escolhemos a vida que nós temos. Independente se essa escolha foi feita em outra vida ou nessa vida, a responsabilidade continua sendo a mesma. Então por exemplo, um exemplo de causas anteriores das aflições. Você nasce com um problema de saúde, congênito, não tem muita explicação, você não fez nada exatamente nessa vida, né? Como você passa por isso? Eu conheço pessoas que nasceram assim. E eu tenho que ser sincera que a visão dessa pessoa e a maneira que ela leva a vida dela, sempre sorrindo, tranquilo, mesmo passando por dificuldades, em muitos momentos me ensina, mesmo sendo muito mais jovem que eu, como viver a minha vida. Porque aceita, não fica se lamentando, nasci assim, nossa, que sofrimento, eu passo por tal coisa, não sei de quanto em quanto tempo, cirurgia, isso e aquilo outro. Agora, nós temos as causas atuais, né? Você fuma, você bebe, você come descontroladamente o que você quer. Você é uma pessoa mal-humorada, chata, antipática, que isso aí também vai pesando, também a pessoa vai ficando doente também com isso. E aí você tem um infarto. E aí você pega e fala assim, eu infartei porque minha família é impossível. Eles me infartaram. Minha família que me infartou. Você não assume nem ao menos a responsabilidade do que aconteceu com você nessa vida. Você acha que uma pessoa que não assume a responsabilidade do que as escolhas dela trouxe para ela nessa vida, ela vai viver bem esse sofrimento? Ela vai só se lamentar e culpar o outro. Culpar e culpar e culpar o outro. Então nós temos que pensar muito em como nós encaramos as provações que Deus nos dá. Será que a gente se faz de vítima o tempo todo? Como se nós fôssemos os únicos que sofrem na vida? Não admitindo as nossas culpas, as nossas responsabilidades? E as responsabilidades, como eu falei agora há pouco, não interessa se vem de outra vida, se vem de 10 anos atrás, de 1 ano atrás, de 1 mês atrás, de uma semana, 1 hora. Um dia você vai ter que, entre aspas, responder pelas decisões que você tomou. E essas decisões, às vezes, vão te trazer sofrimento. Que também a gente diz sofrimento, mas é uma chance que Deus nos dá de aprender com os nossos erros. Você vai lá e erra. O que Deus faz? Você vai lá e vai passar por tal coisa. A gente, antes de encarnar, até escolhe, né? A gente meio que escolhe, mas também é meio que imposição, que você não tem muita escolha, né? Deus não te pergunta, você quer encarnar? Não, você vai encarnar, pronto. Então você vem para passar por isso como um ensinamento. Aí você vem, não resgata nada, e ainda por cima, vai embora só reclamando. É igual assim, um exemplo é aquela pessoa que vai te ajudar a fazer alguma coisa, né? Agora é final de ano, né? Quase véspera de Natal, podemos dizer. A pessoa vai lá te ajudar a enfeitar a sua casa, só reclama. Não gosta de Natal, não gosta de Papai Noel, não gosta disso, não gosta daquilo outro. Não, ela vai embora da sua casa, você está triste. Você odeia o Natal, porque ela te deixou mal, depressiva, né? Então é a mesma coisa com a vida. Você tem que passar pelas suas provas sem ficar se queixando o tempo todo. Porque nós estudamos e nós sabemos que se você passa só reclamando, não tem valor. Não adiantou, né? Você não progrediu. Ah, eu passei por tal coisa. Eu lá desencarnada, né? Oh, mas eu passei por isso. Como que foi? Então, tomara que não tenha um caderninho anotado, você vai pensar, né? Mas tem, todos os dias, todos os momentos. Eu conheço pessoas
que passam por muitos problemas físicos, financeiros. Gente, tem gente que passa a vida inteira numa pindaíba, mas tão grande, que só faz mesmo para subsistência, né? Para comer, de vez em quando comprar uma roupinha. E essas pessoas são felizes, sabe? Porque tem uma coisa também no sofrimento e na dor, porque a dor te fortalece, se você deixar. Porque tudo é se você deixar, você tem livre-arbítrio, não é? Então, se você deixar, a dor te fortalece. É mais ou menos igual uma pessoa que vivia na casa do pai e da mãe, mil maravilhas, está tranquilo, não paga a conta, nossa, falta o pai e a mãe. O choque de realidade te faz virar outra pessoa. Você vai ter que crescer, né? Você vai ter que fazer por você, você não tem mais aquela pessoa ali para fazer tudo para você. Então tem pessoas que elas passam pela vida mesmo com muita dificuldade e você vê que elas têm fé. Porque só a fé é capaz realmente de nos fazer vencer os obstáculos e aceitar as coisas que nós vamos passar na nossa vida. Eu passei por muitas, não tenho ideia do que vem ainda, né? E eu tenho todos os dias, quando acontece alguma coisa, ou mesmo antes de acontecer, que pedir para que Deus me dê força, para mim não vacilar no momento que aquilo acontecer. Agora, já existe outras pessoas que, assim, um papelzinho fora do lugar, o mundo acabou. Parece que a vida delas é o muro das lamentações, elas só reclamam. Ela ficou doente e ela só reclama. As pessoas já não conseguem nem ficar perto delas, porque elas só reclamam. Gente, isso é escolha. É escolha. Se aquela pessoa começar a mudar o jeito dela de viver, o jeito dela de olhar para a vida dela, nossa, eu estou doente. Eu estou doente, mas eu tenho aí uma família que me ama. Eu estou doente, mas eu ainda tenho meu trabalho. Eu estou doente, eu tenho ainda um tempo que Deus me der para viver, e eu vou viver então bem. Mas ela escolhe se lamentar, se lamentar, se lamentar. E nós temos que ser muito sinceros, porque em muitos momentos da nossa vida, só o que nós fazemos é nos lamentar. Uma coisinha boba, eu vou dar de exemplo. A internet saiu do ar, não está funcionando. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar, né? O desespero toma conta do corpo da pessoa. Gente, uma coisa mínima, nem vou falar de coisas muito grandes. A gente fica resfriado, parece que, ai meu Deus, meu Deus. A gente, como eu falei, deixar de olhar um pouco também, né? Para a casa do vizinho ali, para ficar falando, né, como tem que ser, e olhar para a nossa casa, né? Como você sofre? Como que você sofre de acordo com o que a vida traz para você? Os sofrimentos da vida vão muitas vezes tornar as pessoas rancorosas, amargas. A pessoa vai dizer que não acredita em Deus. Quantas pessoas que quando recebem um diagnóstico negativo, né, a respeito de algum exame que faz, a primeira coisa que ela tem é uma revolta contra Deus. Revolta contra o que está acontecendo na vida dela. Será que ela está bem vivendo esse sofrimento? Mas aí nós temos um número inimaginável de pessoas que no momento daquela dor mais profunda, uma dor que eu nem posso imaginar como a perda de um filho, ela encontra Deus. E naquele encontro com Deus, ela passa pela dor dela, sofrendo, sim, porque quando a gente tiver que passar por uma dor, a gente vai ter que passar. Mas quando você aceita Deus, porque Deus está com a gente o tempo todo, né? Dentro da gente. Quando a gente aceita Deus de verdade, esses sofrimentos, essas dores,
se tornam apenas ensinamentos. Nós temos que focar no nosso interior. Logicamente que a gente tem que trabalhar, né? Não é vergonhoso de maneira alguma ganhar dinheiro. Não é vergonhoso você comprar uma roupa que você quer, um carro que você quer, você ter a sua casa própria, você prosperar no seu trabalho, no seu comércio. Nós não estudamos, nós não abrimos algo, nós não trabalhamos sem querer que aquilo vá para frente, prospere, não é? Mas a gente tem que se lembrar a todo momento que aquilo foi nos emprestado por Deus, para ser bem usado. Então, quando você tiver uma dificuldade na sua vida, aquele dinheiro vai te servir, porque você tem um plano de saúde bom. Mas só o plano de saúde e os médicos não vão resolver. É preciso a tua fé. E essa fé, ela tem que ser uma fé mesmo concreta. A gente tem que trabalhar na nossa fé a todo momento. Porque a fé é uma coisa ainda muito vacilante dentro da gente. Parece que tem dia que está mais, tem dia que está menos. O que a gente tem que fazer é todos os dias pedir, né? Deus, me dê força. Não é vergonhoso você pedir, vergonhoso seria você ignorar que você precisa pedir para Deus te dar força para ter mais fé. Afinal de contas, Deus sabe que você precisa, porque Ele sabe de todos os teus pensamentos, então diz para Ele: Deus, me ajuda a enfrentar os meus problemas, porque eu estou com medo, e eu estou com medo de errar, e eu estou com medo de cair. E aí Ele vai, tá com você, segurar na tua mão e te acompanhar, e esse sofrimento vai ser muito, mas muito menor, porque o sofrimento com Deus é muito menor. Então é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo para vocês o que eu peço para mim, que é conseguir ter uma fé mais concreta, sabe? Porque só a fé realmente, e fé não é ficar lendo os livros, eu acho que eles são importantes, o conteúdo, mas pega o conteúdo, joga dentro de você e realmente faz aquilo tornar a tua fé mais forte. Fé não é só vir aqui, fé não é ir na igreja, seja qual for. Fé é acreditar com confiança realmente, acreditar que nós vamos passar pelos nossos sofrimentos, porque como diz o terceiro capítulo que eu estudei, a felicidade não é desse mundo. E um dia, depois que nós passarmos por tudo que nós temos que passar aqui, com aceitação, com resignação, com dignidade mesmo, dignidade humana, né? Então nós vamos alcançar a felicidade que não é desse mundo. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite.